Bom, vamos falar agora de um outro conceito que vai ser bastante importante para a gente nesse curso, e é um building block uh, da teoria e o algoritmo básico. Os algoritmos que a gente vai desenvolver para resolver esse problema, eles têm uh, várias aplicações, eles vão aparecer em vários lugares. Tá? Não só as ideias por trás, mas os algoritmos em si vão servir como ferramentas para a gente construir coisas maiores. Tá? Que é o conceito de distância. Tá? O conceito de distância a gente está bem acostumado com ele no dia a dia, a gente só vai definir formalmente o que é para poder operar com ele. Tá? Então a gente recebe um grafo G e para dois vértices quaisquer de G, a gente vai dizer que a distância entre U e V é a distância é uma função, tá? Que recebe dois vértices, nesse caso U e V, e devolve um inteiro para a gente não negativo. Tá? A gente está lidando primeiro com distâncias unitárias. Então, basicamente, a gente assume que cada aresta tem uma distância 1. Tá? Se dois vértices estão ligados, U e V estão ligados por uma aresta, eles distam de uma unidade. Se o U, obviamente, se os dois vértices U e V forem iguais, a distância é zero. Tá? Se não, para quaisquer dois vértices no grafo, U e V, a distância é dada como o comprimento do menor caminho entre eles, ou seja, o número de arestas do menor caminho entre eles, onde esse menor está definido exatamente pelo número de arestas. Tá? Se esse P caligráfico U e V for o conjunto de todos os UV caminhos em G, tá? A gente verifica quem é o menor deles e o número de arestas desse menor é o que a gente chama de distância de U a V. Tá? Então, como eu já tinha falado, e repito, tá? A distância entre U e V é o comprimento de um menor caminho, ou de um caminho de comprimento mínimo entre U e V. Tá? Caso o V não seja alcançável a partir de U, ou seja, não exista caminho de U até V, a gente diz que a distância é infinita. Tá? Por quê? Bom, porque o mínimo de um conjunto vazio a gente define como infinito. Então, isso aqui permite que a gente faça os cálculos de maneira correta, inclusive nessa situação. Tá? A distância, como a gente definiu, ela é uma métrica, tá? No sentido formal matemático. Ou seja, para todos os vértices U, V e W, é uma métrica discreta nesse caso. Né? Só que não é a métrica trivial, discreta trivial, que é 0 ou 1. Não, ela é uma métrica sobre o conjunto dos inteiros não negativos. Tá? Isso aqui é importante. A gente está lidando com distâncias unitárias nas arestas. A aresta tem aresta, a distância entre vértices a distância é 1, não tem aresta, a distância é 0, e aí a gente calcula as outras distâncias e ela é sempre não negativa, inteiro não negativo. Tá? Então a distância entre quaisquer dois vértices é sempre maior ou igual a 0, a distância de UV é igual à distância de V para U, ou seja, ela é simétrica, porque o grafo é simétrico, e vale a desigualdade triangular. Tá? A distância de U para W mais a distância de W para V é maior ou igual à distância de U para V. Tá? Nesse caso aqui, já que os valores são unitários, certamente vale a desigualdade triangular. Tá? Bom, o problema natural, então, qual é? O problema dos caminhos de comprimento mínimo. Dado um grafo G, um vértice S que a gente chama de origem e um vértice T que a gente chama de destino, a gente quer determinar a distância entre S e T. Tá? E quer devolver um ST caminho mínimo, se esse caminho mínimo existir. Lembra, a distância de ST pode ser infinito, caso não tenha caminho. Se ela for finita, a gente quer devolver um caminho mínimo. Tá? Observe que é um caminho mínimo, tá? A gente pode ter vários caminhos mínimos, tá? Todos com a mesma distância. A gente quer achar um. A definição que a gente apresentou nesse slide da anterior, ela dá pra gente um algoritmo trivial, né? Que a gente chama de algoritmo ingênuo. Enumera todos os possíveis ST caminhos em G e escolhe o de menor comprimento. Tá? O grafo é finito, a gente sabe com isso então que caminho não repete vértice, né? Então o número e consequentemente não repete arestas, então o número de ST caminhos em G, ele certamente é finito. Tá? Então enumera todos eles, mede o comprimento de cada um e fica com o menor, fica com o comprimento do menor como distância. Tá? Certamente esse é um algoritmo. Bom, o problema dessa abordagem ingênua é que o número de STs caminhos pode ser exponencial em W, quer dizer, em V, no número de vértices do grafo.
tá? Não é difícil construir um grafo, e o grafo é simples, na verdade, tá? A gente constrói um grafo simples, tal que o número de ST caminhos naquele grafo é de ordem exponencial, tá? Se n for o número de diversos grafos, não necessariamente 2 a n, mas é extremamente fácil construir um que a gente tem 2 elevado a n sobre 2, por exemplo, caminhos, tá? E isso já, à medida que o n cresce, a gente já sabe que isso é intratável, tá? Então, a gente precisa arranjar algo melhor, tá? Precisa arranjar uma ideia um pouco melhor para fazer isso. E nesse caso, a gente consegue, tá? Como assim? Bom, a gente tem que estudar a estrutura do que seria um caminho mínimo, tá? Essa é uma ideia recorrente, tá? E é uma técnica para achar soluções para problemas, principalmente os de ordem algorítmica, tá? Esse é um problema de otimização, claramente. A gente quer um caminho mínimo, tá? Então, o que a gente faz? A gente quer determinar um algoritmo que acha um caminho mínimo, tá? Então, supõe que você tem um caminho mínimo nas mãos. Supõe que alguém deu um caminho mínimo para você, tá? E você confia nisso, você ainda não tem certificados para testar a otimalidade dele. É isso que a gente vai procurar. E procurando esse certificado para testar a otimalidade, a gente pode também achar a ideia de como construir iterativamente esse caminho, tá? Então, a ideia é a seguinte: imagina que alguém te deu um ST caminho mínimo, por exemplo, P, tá? O fato que vale para qualquer caminho mínimo, inclusive o P que te foi dado, é que ele tem subestrutura ótima, tá? O que a gente quer dizer com isso? Essa propriedade de subestrutura ótima, e é a propriedade fundamental nesse caso, tá? Ela diz que se o P, tá? A gente começa lá um caminho, começa em S, visita alguns vértices, passa por um vértice U, visita alguns vértices, chega no vértice T, tá? Lembra, todos os vértices são distintos, tá? Esse P, ele é um ST caminho mínimo. Se ele for um ST caminho mínimo, então o que certamente a gente pode dizer como subcaminhos que a gente tem de S até U e de U até T, tá? Basicamente a gente pega o caminho original P que vai de S a T, ele passa por um vértice U, a gente pode dividir esse caminho mínimo P em 2 subcaminhos, um que vai de S até U e outro que vai de U até T, tá? P então seria só a concatenação do caminho que vai de S para U e de U para T. Bom, se o P é um caminho mínimo, certamente o subcaminho que vai de S até U e o subcaminho que vai de U até T, eles também têm que ser mínimos, tá? Isso é uma propriedade natural e a prova é bem intuitiva, tá? A intuição é completa e a prova é bem simples, digamos assim, tá? Como é que prova isso? Pensa um pouco. Tá? É fácil construir uma prova por contradição, né? Nesse caso, tá? Imagina que a gente tem lá o grafo G, o vértice S origem, T destino, como eles foram enunciados, e já supõe que a distância entre a distância de ST entre ST é igual a um certo K que é menor que infinito. Por quê? Porque senão não tem caminho. Tá? E toma P, que eu chamei aqui de ST, um desses tais caminhos mínimos, tá? Então a gente sabe que ele existe, ele está lá. Então agora pega para qualquer par, tá? Eu enunciei o lema como um vértice qualquer, mas a subestrutura ótima ela vale para qualquer seção, na verdade, né? Tá? Eu estou fazendo aqui uma prova já mais geral, tá? do que a gente enunciou. Pega qualquer pedaço desse caminho mínimo P, tá? Um subcaminho, tá? Imagina que a gente tem lá 2 vértices, existe um par de vértices lá, o I, o J, tá? E pega esse caminho entre o I e o J, sendo o I mais um, até o J. E certamente ele é um subcaminho de PST. E supõe que esse subcaminho que a gente acabou de pegar, que está dentro do caminho mínimo ST, ele não é mínimo, tá? Bom, o que consequentemente existe? Existe um outro caminho entre o I e o J, tá? Que vamos chamar agora de QI e QJ, tá? Por que existe esse outro caminho? Bom, primeiro porque o J era alcançável a partir de o I, tá? Então se eu tenho um caminho que não é mínimo, eu consigo um outro caminho que é mínimo lá dentro, tá? Isso por definição de minimalidade simples, né? Tá?
Tá? Se esse caminho não é mínimo, é porque tem um outro menor do que ele. Tá? Então, estou supondo que ele exista. Então, existiria um outro caminho entre o I e o J, que a gente está chamando aqui de Q e o J, que é menor do que o PI, do que o P e o I, P e o J. Tá? Bom, isso implica o quê? Isso implica que a gente pode construir um caminho R de S e T fazendo o quê? Pegando a parte do caminho de ST que vai de S só até o I, remove aquela parte que vai de I ao J e insere o caminho Q agora que vai de I até o J e depois concatena com o resto do caminho P que vai de J até o T. Tá? Como o caminho Q entre o I e o J tem comprimento menor do que o caminho P de I até o J, certamente esse caminho R de ST ele tem um comprimento menor do que o P do que o ST. Tá? Ou seja, então a gente acabou de mostrar um caminho entre ST que é menor do que um caminho mínimo entre ST. Bom, isso obviamente contraria a hipótese que o P de ST é ótimo, né? Então isso não pode acontecer. Tá? Então, caminhos mínimos possuem subestrutura ótima, tá? Em qualquer seção deles, começo, meio, fim e qualquer tamanho de seção. Maior ou igual a 1, porque o caminho trivial com um vértice só, bom, ele já é mínimo por natureza. Tá? E, bom, propriedade interessante. Para que serve essa propriedade? Bom, essa propriedade serve porque então a gente pode exprimir o conceito de distância que a gente introduziu através de uma recorrência. Tá? No fundo, a distância entre S e T ela é o quê? Ela é 0 se o S for igual a T. Se não, ela é 1 mais o mínimo de U, tá? O mínimo, 1 mais o mínimo para todo vértice U na vizinhança de T da distância de S até U. Tá? Ou seja, se ST é a distância de ST, então é o que? Eu pego dentre todos os vértices vizinhos a T, tá? Eu pego aquele que tem a menor distância, tá? Eu pego aquele que tem o menor caminho de S a U. E, bom, e aí eu vou precisar o quê? A gente vai precisar andar uma aresta a mais para chegar até T. Tá? Então, e isso dá um outro algoritmo para o problema. Tá? E esse algoritmo ele é polinomial. Tá? Ele é muito mais eficiente que a ideia do enumera todos os caminhos e testa tudo. Tá? Porque quer ver mais de uma forma geral como essa recorrência como é que essa recorrência implica a existência desse caminho polinomial? Imagina que a gente tem aqui um caminho P de S até T, tá? E que esse caminho é mínimo. Tá? A gente pode iterar essa recorrência que está aqui em cima, supondo que o S é diferente de T, porque senão isso é trivial, né? Daria 0. Isso que dá o quê? Vai dar 1 mais o mínimo entre os vizinhos imediatos a T. E aí, bom, a distância agora aqui é uma recorrência, né? A função, como se fosse uma função recursiva, ela está definida em função de si mesma, tá? Só que para um domínio menor, né? E ela tem uma base explícita, tá? Então a recorrência, a recursão está bem definida. Isso é exatamente 1 mais o mínimo agora entre todos os vértices que estão ali, que são vizinhos dos vizinhos de T. E 1 mais todos os vértices que são vizinhos dos vizinhos de T. E todos os vértices são vizinhos dos vizinhos dos vizinhos de T, sucessivamente até que a gente chega no próprio S, né? O S é vizinho do vizinho do vizinho. Então, no fundo, a gente está descascando o tamanho do caminho em todas as suas unidades, e todos esses problemas de otimização, de minimização que a gente tem aqui, eles são triviais, né? Tá? Simplesmente basta a gente olhar para a vizinhança dos vértices que estão aqui na mão, tá? Em cada das etapas, e pegar a melhor delas. Tá? E essa escolha é basicamente trivial, né? Envolve a gente comparar o quê? Comparar a distância dos vértices de S até os vizinhos de um elemento. E a gente itera, como é recursivo, a gente vai até o problema trivial, que seria exatamente o quê? S a todos os vizinhos deles. E aí volta recalculando. E isso dá o comprimento K. Tá? Ou seja, todos esses problemas de minimização agora eles são locais e triviais. Tá? E a parte realmente que interessa aqui é que isso sai da estrutura ótima do problema
e a gente consegue, subestrutura ótima do caminho mínimo, e a gente consegue garantir com isso que, olha, isso um pouquinho mais de argumentação, que essas escolhas locais, elas de fato conduzem a uma escolha global, tá? Bom, aqui, o caso aqui é tão simples que o argumento é quase uma tautologia, tá? Então, mais ainda, né? O que a gente percebe aqui, quando a gente iterou a recorrência, é que não necessariamente a gente está calculando apenas a distância de S para T e determinando um caminho mínimo de S para T, mas a gente está, no pior caso, determinando um caminho mínimo de S para todos os demais vértices do grafo. Tá? Talvez o vértice T seja o mais distante de S possível. Tá? Isso implica o quê? Isso implica que, de certa forma, a gente vai estar avaliando, no pior caso, todos os demais vértices do grafo. Tá? Então, determinar a distância da origem a todos os demais vértices do grafo não é muito mais difícil do que determinar a distância da origem a um vértice específico. Tá? Tudo bem, a gente pode dar sorte e o vértice específico distar, sei lá, 2 arestas da distância e o grafo tem muitos vértices, a gente podia parar por ali. Sim, esse é um caso, quase o melhor caso. Né? O melhor caso seria o S é igual a T. Tá, mas no pior caso, o T está bem distante e a estrutura do grafo implica que a gente vai acabar tendo que determinar todos os demais. Tá? E o fato é que o algoritmo, para funcionar em todos os casos, ele tem que cuidar inclusive desse caso particular, que é o pior caso. Então, no fundo, o algoritmo, a gente não ganha só a distância e o caminho mínimo para um vértice T específico, mas a gente já calcula, a partir do algoritmo calcula a distância da origem para todos os demais vértices do grafo. Tá? E como a gente falou, aquela minimização local, ela conduz a de ótimos locais, ela conduz a ótimos globais. Tá? Esse algoritmo é o que a gente chama de algoritmo guloso. Tá? A gente faz escolhas locais, ou seja, a melhor escolha local possível, e isso implica no melhor global possível. Tá? Isso é uma característica do problema de determinação de caminhos mínimos, tá? E o que mostra que o problema de caminhos mínimos é bem simples, tá? Porque isso aqui, algoritmos gulosos, em geral, eles não funcionam para problemas de otimização mais complicados. Tá? Eles funcionam quando o problema é simples e tem uma subestrutura boa. A boa, no nosso caso, particular do problema do caminho, foi a subestrutura ótima. Tá? E a gente conhece um algoritmo já de varredura no grafo, um algoritmo de busca em profundidade que a gente viu no vídeo anterior. Será que dá para a gente usar aquele algoritmo para determinar os caminhos, as distâncias e os caminhos mínimos? Não. Tá? Por quê? É um bom exercício tentar resolver esse problema com a busca, simulando a busca em profundidade. Tá? Eu não vou fazer isso no vídeo, eu deixo para vocês fazerem isso no papel, vocês mesmos. Tá? Mas não é difícil perceber o quê? Que bom, a busca em profundidade, ela pegava um vértice e ela pegava um dos vizinhos, visitava, pegava um dos vizinhos, visitava, ou seja, ela ia essencialmente o mais distante que ela conseguia a partir do vértice de origem, até voltar e começar a fazer o branching, né? Começar a fazer explorar os outros ramos, tá? Daquelas árvores que ela está construindo na floresta, que era uma floresta geradora maximal. Né? E o ponto é o seguinte, o problema é que a ideia da busca em profundidade, pegando um vértice e indo mais distante, mais profundamente na árvore, ou seja, mais distante dele, implica que às vezes a gente pode chegar num vértice, tá, através de um caminho mais longo do que seria um outro caminho que já existisse. E com isso, isso pode ser feito para funcionar. A verdade é que aquele algoritmo ingênuo que eu falei para vocês, de enumerar todos os caminhos e pegar o melhor, a gente consegue com a busca em profundidade. Tá? Mas dá para ver o quê? Dá para ver que a execução desses mínimos locais que a gente descreveu, explorando a subestrutura ótima do caminho, elas não são feitas na ordem correta na busca em profundidade. Tá? A gente precisa de uma outra ordem de busca.
Tá? Basicamente, essa outra ordem de busca ela precisa do quê? Ela precisa que as distâncias se espalhem a partir da origem como se fossem, como se fossem ondas. Né? Imagina que você tem um lago e você joga uma pedra na posição do S. Vão se formar várias ondas e aquelas ondas vão se espalhando concentricamente, né, ao redor do grafo. Tá? Então, basicamente, é como se primeiro a onda vai chegar em todos os vizinhos de S, depois vai chegar em todos os vizinhos dos vizinhos de S, depois em todos os vizinhos dos vizinhos de S. Tá? Imagina essa situação geométrica, até que eventualmente ela vai atingir o vértice T. Tá? Então, em vez de ir direto para o T, as ondas no lago, não, elas vão aumentando o conhecimento do grafo de uma forma ordenada, tá? Por largura, elas vão crescendo a fronteira conhecida do grafo de maneira uniforme. E isso sim, é isso que a gente está fazendo aqui quando está resolvendo cada um desses mínimos locais, tá? Observando as vizinhanças. A gente começa a partir de dentro, né? Já que o algoritmo aqui a descrição está recursiva. O algoritmo não precisa ser recursivo, mas a descrição aqui está recursiva. Então a gente começa aqui analisando os vizinhos de S, depois os vizinhos dos vizinhos de S, os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos de S, e assim sucessivamente. Tá? Então essa ordem de varredura é o que a gente chama de uma busca em largura. Tá? BFS no inglês de Breadth First Search, ou seja, busca primeiro em largura. Né? Tá? E qual é a diferença da busca em largura para a busca em profundidade? A diferença é simples. Tá? A busca em profundidade, a gente garantia que ela ia o mais distante possível, fazendo o quê? Sempre utilizando o vértice que estava no topo da pilha. Né? A gente pegava um vértice, olhava para o vizinho dele e empilhava os vizinhos na pilha, e depois pegava um desses vizinhos, olhava para os vizinhos dele, empilhava, colocava no topo da pilha, e sempre que a gente removia um vértice na pilha, a gente removia o último vértice que a gente tinha empilhado. Né? Por isso que a gente ia o mais distante possível. Tá? O que a gente faz é que a gente usa uma outra estrutura de dados para ordenar o acesso aos vértices, que é uma fila, que possui política de acesso conhecida na literatura como FIFO, né, de First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Exatamente a fila que todo mundo é acostumado, fila de caixa de supermercado, fila de banco, fila de carro no pedágio, tá? Fila de pacotes na internet e por aí vai. Tá? Então, se a gente visitar os vértices usando essa ordem imposta pela fila, a gente vai conseguir fazer com que a varredura do grafo os vértices sejam descobertos à medida que eles fiquem mais distantes a partir da origem. Tá? A gente vai chegar nos vértices mais distantes depois de ter visitado todos os vértices que tinham uma menor distância. Tá? E o algoritmo de busca em largura é extremamente simples também. Tá? A gente está chamando aqui de U, um vetor das distâncias. Tá? Inicialmente a distância para todo mundo é infinito, a partir de U. Tá? Com exceção de S, né? A origem dista zero de si mesmo. Tá? Mas inicialmente, com exceção da origem S, todo verso está a distância infinito, porque a gente nem sabe se tem caminho para chegar lá. Tá? E aqui o P é o vetor de predecessores, tá? Que a gente usa, que nem na busca em profundidade, a gente pode usar para reconstruir o caminho depois, em ordem inversa, de um vértice até a origem. E que aqui é a nossa fila. A nossa fila começa com S no começo. Tá? Enquanto a fila não tiver vazia, o que a gente faz? A gente remove o elemento que está na frente da fila. E aí, para cada vértice V que tiver na vizinhança desse elemento que a gente tirou aqui da frente da fila, né, a gente verifica o quê? Verifica que se a distância, esse vértice V, se ele está na fila, ele ainda não foi visitado. Tá? O vértice U já foi visitado, ele estava na fila, a gente tirou ele da fila, então a gente ele já foi visitado, ele tem um valor. Tiramos o vértice V é vizinho do U. Tá? O vértice U estava na fila, por quê? Porque ele já tinha sido visitado, a gente tirou o vértice U da fila. Então pega agora os vizinhos V de U. Tá? Nós estamos chegando em V a partir do vértice U mais 1, ou seja, então a distância de S até U, que é mínima, mais 1, daria a distância mínima de V. Tá? Então, se a distância que a gente tem para V for maior do que essa distância de U mais 1, é porque a gente acabou de determinar uma distância menor, né? Melhor.
Então o que a gente faz? A gente atualiza a distância de V para a distância de U mais 1 e coloca como predecessor de V aquele que o U, porque nós chegamos em V a partir do U. Tá? Então basicamente na busca em largura, essa distância aqui vai ser infinito, tá? Se a cláusula do if aqui for verdadeira. E aí a gente vai chegar em V a partir de U. Tá? Se de repente o V já tem uma distância menor do que infinito, certamente não vai ser a distância de U mais 1 que vai fazer diferença aqui, que vai melhorar a situação. Tá? Por quê? Porque a gente já chegou, todas as arestas têm o mesmo comprimento aqui. Tá? Esse é o ponto, elas são todas unitárias. Então implica que a gente já tinha determinado uma distância melhor, a gente já tinha chegado no vértice V antes. Tá? Mas dada a estrutura do gráfico, como a gente não sabe, a gente tem que tomar conta desse teste. Bom, o fato é que se a gente acabou de visitar o V a partir do U, a gente tem que colocar o V na fila. Tá? E o algoritmo fica rodando, até quando a fila eventualmente ela vai ficar vazia. Tá? Dá para ver o quê? Dá para ver por esse teste do if aqui, que cada vértice V vai entrar uma única vez na fila. Tá? Então se o vértice já entrou, ele nunca mais vai entrar de novo. Isso. Se um vértice está dentro da fila, eventualmente ele vai ser removido. E, ou seja, eventualmente então a fila vai ficar vazia. Tá? Então esse algoritmo eventualmente termina, esse laço while termina, tá? Isso e devolve D e P. P é o vetor de predecessores, D é o vetor de distâncias. Tá? E para provar que a distância é correta, é uma prova por indução simples. Tá? Que a gente nem vai fazer nesse caso porque ela é extremamente simples. Tá? Bom, aqui eu tenho com vocês só o que? Só estou descrevendo o que o algoritmo está devolvendo, que eu acabei de dizer. Ele recebe o grafo e o vértice de origem, ele vai devolver o vetor de distâncias, tá? Tal que de U é a distância de S para U, e ele vai devolver um vetor pre que indica os predecessores. Tá? Esse algoritmo, o vetor de predecessores, ele também é uma floresta para o grafo. Tá? E a geradora, mas nesse caso ela não é maximal. Tá? Isso não vai acontecer necessariamente. Por quê? Porque a gente pode, para os vértices que não são alcançáveis a partir aqui da origem, né, eles vão ter assim mesmo como predecessores e a gente nunca vai olhar para o resto do grafo, tá? Dado o algoritmo como está feito. Então, porque não tem caminho até lá. Então a gente pode ter um monte de vértices isolados, tá? Muitas arestas do grafo não usadas. E o tempo da busca em largura, ele no caso é igual, ele é semelhante ao tempo da busca em profundidade. Tá? É uma busca com uma ordem completamente diferente. Elas servem para tarefas diferentes. Por exemplo, a busca em profundidade não resolve o problema da busca em largura, que é o problema que a busca em largura resolve, que é o ponto do caminho mínimo, mas a busca em profundidade resolve outros problemas, como conectividade, a gente vai falar de outros depois. Mas se o grafo é denso e é estabelecido como matriz de adjacências, tá? O número de operações é aproximadamente o número de vértices ao quadrado. Tá? Se o grafo for esparso e a gente usar a lista de adjacências, o tempo é proporcional ao número de vértices mais o número de arestas, ou seja, é linear. Então o tempo do algoritmo é proporcional ao tamanho da representação do grafo. Tá? E o porquê disso? Bom, porque cada vértice entra no máximo uma vez na fila, tá? E cada aresta é inspecionada então no máximo 2 vezes. Tá? Ela é 0 se o vértice não passa pela fila e 2 vezes se o vértice, que são as pontas dela, passa pela fila, tá? Porque cada ponta ou vai passar 2 vezes. Então é um argumento bem simples, mas eu não vou provar isso. Um curso de análise de algoritmos depois, lá na frente, faz isso. Tá? Mas a prova eu falei basicamente qual é, só não vou escrever nesses slides. Uma versão em Python só de farra, tá? Para você ver de novo que a implementação em Python da busca em largura também ela fica muito próxima como o pseudocódigo. Tá? E a parte interessante do Python é que na biblioteca matemática do Python a gente tem uma noção de infinito. Aqui eu renomeei o infinito para Ozinho, que fica mais parecido com o infinito. E então a gente pode usar o infinito normalmente e fazer conta com eles, comparações e assim sucessivamente. Tá? Em outras linguagens que a gente não tem esse tipo
de artifício como C, por exemplo, a gente teria que usar um outro vetor para marcação, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Tá? Então aqui é exatamente isso, a gente constrói lá o vetor de distâncias, distância do infinito, a distância a partir da origem é zero, o vetor dos predecessores, a gente está botando uma fila aqui num vetor, tá? Acessando a fila, você tira elementos da frente, aqui eu estou supondo matriz de adjacências, tá? Então verifica para todos os vértices, vê se ele é vizinho do U, e se for, verifica se a distância dele é maior do que a distância do U, se for, atualiza e coloca o vértice na fila. Tá? E no final devolve o que tem que devolver. Tá? E assim como a busca a gente fez para a busca em profundidade, uma simulação da busca em largura vem bem a calhar, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Essa simulação da busca em largura eu vou fazer com um pouco mais de passos do que a gente fez a da busca em profundidade. A busca em profundidade, naquele caso, a gente só queria determinar o número de componentes do grafo. Tá? Então, alguns passos lá a gente simulou no mesmo slide. Aqui, nessa busca em largura, como a gente está determinando subgrafos com certas propriedades, eu vou fazer com vocês uma simulação mais detalhada. Tá? Então, o algoritmo começa desse jeito. Imagina que esse é o grafo que a gente recebe, a matriz de adjacências dele, e aqui está o desenho. Tá? Então, inicialmente, a distância U vai ser a nossa origem, tá? E a gente vai varrer os vértices na ordem lexicográfica, tá? Suponho que a matriz está organizada de forma... As linhas e colunas estão indexadas de forma lexicográfica, ou seja, a ordem é alfabética. Então, originalmente, a distância de U para todos os demais vértices do grafo é infinito, com exceção de si mesmo, que é zero. Tá? Então, no começo, a fila começa com o vértice U, que é a origem. A gente tem a distância de U tá, determinada, e os vetores de predecessores são todos, eles começam com o vértice sendo predecessor a si mesmo. E a única que está realmente determinado corretamente é o predecessor de U, que é a origem. Acontece o quê? Bom, o U está na fila. Ok? A gente tira o U da fila. Tá? Isso aqui está indicando que o U é o vértice que a gente está verificando na fila. E aí a gente vai varrer o quê? Bom, varre os vizinhos do U. Quem é o primeiro vizinho do U? É o V. Tá? O V tinha o quê? O V tinha distância infinita. A. Então, 0, que é a distância de U, mais 1, que é o comprimento da aresta aqui, o curso dela, é melhor do que infinito? Certamente, né? Então, o que a gente faz? Bom, atualiza a distância do V, ou seja, a distância do V agora passa a ser 1, atualiza o predecessor do V como se fosse o U aqui, tá? Então agora o vértice U e o V ele já tem distância correta e predecessores corretos, e coloca o V na fila. Tá? Estamos ainda analisando o U. Próximo vizinho do U é o W. A distância do W quanto é? É infinito. Infinito é maior do que 0 mais 1? Certamente. Então faz o quê? Mesma coisa. Atualiza a distância do W para 1, coloca o U como predecessor do W e agora aqui no caso o U não tem mais vizinhos nenhum. Tá? Então eu coloquei aqui, pintei o U de outra cor, dizendo que o nosso trabalho no U está acabado. Tá? Então, nesse ponto aqui da simulação do algoritmo, a gente tem o quê? O vértice U está totalmente os trabalhos nele estão acabados. Tá? O vértice U já passou pela fila e ele não volta mais. Nós temos o vértice V e W dentro da fila, nessa ordem. E os vértices que estão em cinza aqui ainda são inexplorados. Tá? A gente tira o próximo vértice da fila. Quem vai ser? Vai ser o V, né? Que ele está no começo da fila. E aí, bom, V, vizinhos do V. O U. Mas o U, a distância dele já é melhor, é 0, é menor do que 1 mais 1, 2, então eu não tenho que fazer nada com ele. O próximo, quem é? Vizinho do V vai ser o W. Bom, a distância 1 mais 1 da aresta, 2 é maior do que 1, o W já foi visitado, tá? Nenhum vértice que já está dentro da fila. Como as distâncias são todas iguais, no caso, o unitário é o detalhe, tá? O que interessa é que as distâncias são todas iguais. O unitário que é o melhor valor para a gente usar caso as distâncias sejam todas iguais, né? Então, essa aresta aqui também ela não vai virar predecessor de ninguém, é só uma aresta que a gente já inspecionou. Próximo vizinho do V, quem é? É o X. X é a distância infinita. 1 mais 1 aqui, a distância 1 mais 1 é melhor do que o infinito do X? Certamente. Então, legal, a gente visita o X com a distância 2, acerta o predecessor dele e coloca ele na fila. V tem mais algum vizinho? Não. Então a gente vai para onde?
o trabalho em V terminou e a gente volta, retira o primeiro elemento que estava na fila, que era o vértice W. Tá? Então agora nós estamos em W. U é vizinho, a distância já foi determinada. V é vizinho, a distância já foi determinada. X é vizinho. Ok. Isso aqui daria um outro caminho, também de comprimento 2 até X, né? Tá? A gente não vai aproveitar essa aresta, por quê? Porque a gente já chegou em X. Tá? A gente escolhe o primeiro. Mas observe que aqui a gente teria um outro caminho de comprimento 2. Tá? Então, mas o X já está na fila, então ele já foi descoberto. Quem é o próximo vizinho de W? É o Y. Ah, legal. Então o Y tinha lá a distância infinita, acerta a distância 2 dele, acerta o predecessor, e W não tem mais vizinho nenhum. Então o trabalho em W também acabou. A gente vai pegar o próximo vértice que está na fila, quem é? É o X. Tá? Então tira o vértice X. X tinha como vizinho V, já estava tudo determinado. W também já estava tudo determinado. Tá? Quem vai ser o próximo vizinho do X? O Z. O Z tinha distância infinita. Tá? Então acabamos de determinar uma distância finita para ele, 3, acerta o predecessor e coloca o Z dentro da fila. E não tem mais nada para fazer com o X, né? Prossegue e tira o Y, que era o vértice na frente da fila. Os vizinhos do Y eram o quê? Era o W, que já estava determinado, e o Z, que já estava determinado. Ou seja, teríamos um outro caminho mínimo aqui para Z, tá? Mas a gente vai ficar com o primeiro que achou. Então o Y também já está determinado, não tem mais o que fazer. Só tem um último vértice na fila, que é o Z. A hora que a gente tirar o vértice Z, bom, X é vizinho dele, mas já estava inspecionado, terminado. Y era vizinho dele, já estava terminado. Então o Z também já estava terminado. A fila está vazia, as instâncias estão todas determinadas e os predecessores estão todos determinados. Tá? Então temos aqui no exemplo, a distância de U até Z é 3. Tá? E a gente tem um caminho mínimo aqui, representado como de Z para U, né? Por quê? Porque a gente chegou em Z a partir de X, chegou em X a partir de V, chegou em V a partir de U. Tá? Reverte essa sequência aqui e a gente obtém um caminho de U até Z. Se eu quisesse só de X, beleza, X, U, V, basta reverter. Se eu quisesse do Y, bom, o caminho de U até Y tem distância 2 e eu cheguei em Y por W e de W por U. Então U, W e Y é um caminho mínimo até Y. Tá? Como a gente percebe, existem outros, mas a gente quer devolver um. E a gente tem, nesses vetores que a gente devolveu, o D e o E, que estão representados aqui graficamente no exemplo, tem toda a informação que a gente precisa para dizer qual é a distância e reconstruir um caminho mínimo a todos os demais vértices do grafo a partir da origem. Tá? Que é uma coisa bem simples, mas bem bacana, né? Tá? Esse problema ele é fundamental, ele é um building block, tá? Ele vai aparecer em um monte de outras situações e não é difícil entender como que esse negócio funciona, né? E ter certeza de que ele realmente funciona. Tá? Vamos ver uma aplicação disso, tá? Aplicação da busca em largura. Deixa eu ver qual está o tamanho do nosso vídeo até aqui. Eu vou botar isso no próximo vídeo.